Bom dia, hoje eu tô aqui para falar de alguns textos desse livro aqui, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da Sueli Carneiro. Alguns textos, porque esse livro é uma coletânea de textos que ela escreveu para alguns jornais e que estão à disposição no portal GLE10 que ela fundou, né? E então eu vou falar de alguns porque foram aqueles que mais assim me tocaram, tá? Então, primeira coisa interessante é que ela fala, e é uma fala parecida com a do Achille Mbembe, que duas teorias sociológicas atrapalham o movimento negro. Primeiro, o mito da democracia racial, né? Então, que existe tanta miscigenação no Brasil que não há como se saber quem é negro, quem é branco, ou todo mundo é negro, né? E a segunda, que seria a teoria da classe social, é de Marx, né? Marx não falou nada sobre raça, mas falou que a classe social é a luta de classe, é o motor da história e que é o fator mais determinante. Ao fazer isso, muitos teóricos têm colocado que o problema no Brasil não é racial e sim de classe, né? É social, portanto. Então, isso indicaria políticas públicas para pobres, né, de maneira geral, e não para negros em específico, né? E isso é ruim, porque os dados estatísticos demonstram que, mesmo no caso das cotas, em que alunos de escola pública têm cotas, né? Estatisticamente, quem entra na universidade por cotas por classe social são os brancos pobres e não os negros pobres. Então, ainda assim, permanece. Por quê? Por causa do racismo, obviamente, né? Bem, então ela acha que a raça é o conceito mais estruturante da sociedade. Bem, aí ela vai falar sobre a questão da identidade, que para mim tem sido, sim, um dos temas mais interessantes e instigadores, né, para a gente pensar a nossa negritude. Então, ela, no texto A Dor da Cor, ela fala sobre a ideia do pardo, né? Então, no censo do IBGE, eles colocam lá cores, né? Preto, pardo, branco, amarelo, vermelho, né? E o que seria o pardo, né? O pardo seria aquela pessoa que percebe que não é branca, né? Mas que ou não percebe que é negra ou não quer perceber. Por quê? Porque no Brasil, como o racismo ele é pelo fenótipo, né, pela aparência, quanto mais clara a pele, menos discriminação a pessoa vai sentir. Quanto menos traços da ascendência negra a pessoa tiver, menos preconceito. Mas não que o preconceito vá acabar totalmente, né? Então, a ideia do pardo, ele, na verdade, ele se presta a desmobilizar os movimentos negros, né?
Então, eu acho que a própria autora fala, né, que vem crescendo o número de pessoas que se auto-intitulam pardas, né, e aos poucos também está aumentando o número de pessoas que se declaram negras, né. Então, a gente quer crer, né, que as pessoas estão assim lentamente se percebendo, né? Porque, como um amigo meu falou um dia, você é branca? Não. Então você é negra, né? Então essa ideia que vem uma discussão muito grande, né? Que não há consenso no movimento negro. E isso traz desconforto, né? Então, no texto, inclusive, dos negros de pele clara, que ela fala e que a pessoa se sente fora do lugar, né? Ela não é branca, mas também não é negra. Ou ela não se sente negra, ou os outros não percebem que ela é negra, os outros negros, né? Então ela fica naquele limbo ali, sofrendo preconceito dos dois lados. Não que seja um preconceito maior do que os negros que têm a pele muito escura e que têm os traços mais demarcados, obviamente. Então, aí nós temos um outro capítulo chamado A Miscigenação Racial no Brasil, em que ela vai falar assim: talvez o termo pardo se preste apenas a agregar os que, por terem sua identidade étnica e racial destroçada pelo racismo, pela discriminação e pelo ônus simbólico que a negritude contém socialmente, não sabem mais o que são ou simplesmente não desejam ser o que são. Eu quero crer que as pessoas não sabem, né, que estão ainda se descobrindo. E uma outra coisa interessante que ela fala assim, ó, ao contrário do que indica o imaginário social, pretos e pardos, conforme na nomenclatura do IBGE, compõem um agrupamento que, do ponto de vista dos indicadores sociais, apresenta condições de vida semelhantes e igualmente inferiores quando comparadas ao grupo branco. Então, com esse dado, os negros de pele clara talvez possam se sentir mais confortáveis em se assumir como negros, né? Diante dos negros mesmo. Uma outra coisa interessante também, que essa autora fala assim, que para os brancos existem vários tipos de brancos, né? Então ela fala assim, os brancos têm suas individualidades, são múltiplos, complexos e assim devem ser representados. Então, são brancos os morenos de cabelos castanhos ou pretos, loiros, ruivos, são diferentes matizes de branquitude que estão perfeitamente incluídos no interior da racialidade branca. Então, todos esses tipos são brancos, mas com a questão da negritude, só é considerado negro aquele negro retinto, aquele negro escuro, né? Então o resto não é negro, né? Pode ser qualquer outra coisa. E isso acaba desmobilizando também e fazendo com que muitos negros de pele clara tenham muita dificuldade em se reconhecer e de ser aceito, né? E também tem um texto assim que toca, né? Que é sobre o racismo na educação infantil, que ela conta a história
de uma pesquisadora, uma educadora negra chamada Eliane, que pesquisou o racismo, hierarquizações raciais entre as crianças da educação infantil, crianças de 6 anos. E só para vocês terem uma ideia, eu faço questão de ler. Eliane percebeu conflitos e hierarquizações raciais entre as crianças, como demonstrou o depoimento de uma garota negra de 6 anos. Segundo Eliane, as crianças só brincavam com ela quando levava brinquedo. Quando indagada por quê, a menina respondeu: porque sou preta. A gente estava brincando de mamãe. A Catarina Branca falou: eu não vou ser tia dela, da própria criança que estava narrando. A Camila, que é branca, não tem nojo de mim. A pesquisadora pergunta: e as outras crianças têm nojo de você? A garota responde: tem. Trata-se apenas de um exemplo, né? Então, imagina o efeito disso, né? Na construção da identidade, no psiquismo da pessoa e tal, né? E daí, uma outra parte que é também bem interessante, que fala assim: de volta à relação professor-aluno, a pesquisa mostra que as crianças brancas recebem mais oportunidades de serem aceitas e queridas que as demais. Elas são consideradas boas, os elogios são feitos a elas como pessoas, são inteligentes, espertas, bonitas. No caso das crianças negras, são feitos elogios às tarefas que são bem feitas, mas não a elas como seres humanos dignos de admiração e incentivo. Então, fica uau, né? E como isso... Quais as consequências disso para uma criança tão pequena, né? Até chegar à vida adulta. E daí tem um dos textos que ela fala sobre o quanto a psicologia está atrasada em relação ao seu papel de tratar os negros vítimas de discriminação, né? Então, porque os danos psíquicos, eles são gravíssimos, né? Eles são levados para a vida toda. E aí, a psicologia, em sua maior parte, segundo a autora, Sueli Carneiro, ainda não consegue identificar um jeito de cuidar dessa ferida aberta desde a infância, né? Então, esses são alguns textos desse livro muito legal também, para quem está interessado nesse tema, né? Certo? Sueli Carneiro, ela é fundadora do portal GLE10. Falou?